Por que que você deve começar a estudar exatamente pelos ritmos? E por que começar pelos ritmos é a forma mais rápida para você conseguir estar tendo resultado? Porque como eu disse para vocês, se você for tentar aprender a fazer os dedilhados, igual eu acabei de dar exemplo, fazer frase, aprender o ritmo voltando, por exemplo, igual a gente fez aqui, com inversões de acordes, vai demorar muito. E para você tocar o hino, se for preciso você aprender tudo isso antes de começar a tocar um hino, você vai desistir. Porque só para você aprender o hino, até você aprender a tocar exatamente desse jeito, você vai levar pelo menos uns 3 a 4 meses para tocar um hino. E não é prático e não é a melhor forma, a forma inteligente de você começar a tocar. Porque pensa, na igreja você vai precisar tocar ou tirar mais ou menos uns 6 a 10 hinos toda semana. Se você levar 3 meses para tocar um hino, isso não é nada natural, isso aqui não faz sentido. Então a gente precisa conhecer muito bem os ritmos e aprender a tocar através dos ritmos. Muita gente acha que precisa conhecer todos os ritmos para depois começar a tocar na igreja. Gente, isso não é verdade, até porque existe uma infinidade de ritmos diferentes. E além de cada ritmo existir, a gente também tem as variações desses ritmos. E entre todas as coisas dentro da música, eu creio que uma das mais difíceis é os ritmos da gente aprender. Então, se já é difícil aprender um ritmo novo, você tentar aprender todos os ritmos vai ser um caminho sem volta e você nunca vai conseguir resolver esse problema. Então você tem que entender que existe um número infinito e você não precisa saber todos os ritmos para começar a tocar na igreja. E olha só, quero falar um pouco mais sobre isso, porque olha esse exemplo do meu aluno, que é o Joadson, ele estudava, mas de um jeito que ele não conseguia aplicar nos hinos os ritmos. Qual foi a principal diferença que vocês perceberam depois que vocês entraram no curso? Quando eu estava tocando no outro curso, estava tentando aprender no outro curso, a gente não tinha um foco de tocar as músicas que são as músicas da igreja. A gente fazia muitos exercícios, mas só tinha uma música para me aplicar. Você estuda simplesmente só exercício, faz partitura, mas não entende o que você está fazendo ou não aplica diretamente no que você vai realmente usar, que são os hinos, você está perdendo tempo. O resultado dele tocando em família são na forma que ele está tocando o teclado, que é usando exatamente o ritmo junto com o violão. Olha só que lindo o resultado deles. Eu não darei som aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei. Quando você olha rápido alguém tocando, sem ter uma didática, sem ter um passo a passo, você não consegue entender. Por exemplo, se eu tocar esse ritmo aqui, ó, que é um ritmo que a gente chama de guarani, ó. Não dá para saber quantas vezes eu estou tocando a mão direita, quando eu estou tocando a mão esquerda, quando é junto, quando é separado, porque não existe um passo a passo. Por isso que eu falo que aprender sozinho é impossível. Muita gente tenta aprender sozinha e olha a mão de alguém tocando um ritmo desse, não consegue entender. Ou, por exemplo, se você vê alguém tocando um ritmo de blues, assim, ó. Obviamente você não consegue entender o que está acontecendo aqui na minha mão. Ou um ritmo pop rápido. Porque é muito rápido o que está acontecendo aqui. Então você precisa de um passo a passo detalhado de quando você vai fazer a mão direita, quando você vai tocar a sua mão esquerda. Então, para a gente poder aprender os ritmos, a gente vai precisar sempre de algumas coisas. Quais são essas coisas, professor? Vamos falar aqui sobre esse passo a passo. Quando eu vou estar tocando a mão direita, quando eu vou tocar a mão esquerda, se é junto, se é separado, que é você entender exatamente a estrutura do ritmo para você conseguir estar tocando ele. Sozinho, impossível, gente. Vocês já sabem disso, que sozinho não dá. Por que que não dá? Porque é muita coisa para conseguir estar entendendo, para a gente conseguir estar entendendo. Entender o tempo do ritmo. Porque não adianta nada você pegar simplesmente um hino, aprender um ritmo com muito custo, mas não entender a estrutura daquele ritmo e não conseguir estar tocando ele em outros hinos. Eu já vi muita gente que aprende a tocar, por exemplo, 5 hinos diferentes. Entre um hino, qual que é a coisa mais difícil que a gente tem para aprender dentro desse hino? Obviamente que vai ser o ritmo. Você tem que aprender os acordes, trocar de nota, mas o ritmo é a coisa mais difícil que tem. Só que essas pessoas aprendem a tocar um hino, aprende 5 ritmos diferentes, mas não consegue usar aquele mesmo ritmo em outro hino. Por quê? Porque ele não entendeu o que ele estava fazendo, ele simplesmente decorou.
e você simplesmente decorar um ritmo, vai te tornar sempre um tecladista limitado, que vai depender de aprender um novo ritmo, e isso se torna um saco sem fundo. Você não consegue entender o que você está fazendo, então você sempre precisa de mais uma dica ou de mais uma aula sobre aquele tema. Então, para ficar mais fácil, é você entender o tempo do ritmo e como aplicar esse ritmo. E aí depois, por último, o que a gente precisa? Prática do ritmo com metrônomo e videoaula. Porque com a videoaula você consegue tocar junto comigo. Eu sempre falo isso para meus alunos. Muitos dos meus alunos falam, professor, estou com dificuldade com ritmo. O que eu falo? Gente, coloca a minha videoaula e toca junto comigo. Por quê? Junto comigo, se tiver igual, gêmeos com o meu ritmo, tá certo. Se tiver diferente, quer dizer que tá errado. Depois desses 3 passos, qual que é o 4º passo, professor? A gente já entendeu a estrutura do ritmo, como toca, quando é a mão direita, quando é a mão esquerda, igual mostrei para vocês. Segundo passo, a gente entendeu o tempo do ritmo, que é 4 tempos, que a gente conta 1E, 2E, 3E, 4E. Terceiro passo, a gente praticou o ritmo com o metrônomo e junto com a videoaula que eu acabei de trazer para vocês. E agora o 4º e último passo é você aplicar tocando alguns hinos com esse ritmo. E aí é o mais legal de tudo. Eu comecei com o desejo de tocar teclado quando eu entrei para uma igreja, da qual eu congrego até hoje. E na época não tinha ninguém que tocasse nenhum instrumento. Tinha alguns instrumentos lá, mas ninguém tocava. E eu me interessei pelo teclado. E eu comprei o teclado e fiquei aprendendo as aulas pelo YouTube, como a maioria das pessoas. Mas, como sempre, eu não tive muitos resultados. Até porque, depois que eu fiz o curso, eu aprendi que a gente tem que ter um cronograma, tem que ter um passo a passo, muito bem pensado, para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa aprendizado. E eu confesso que eu estava com muita dúvida, muito medo de investir o meu dinheiro e não conseguir resultado. Eu nunca tinha tocado nenhuma música. E eu me lembro que na primeira semana tinha alguns desafios e eu consegui fazer os desafios todos. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui tocar minha primeira música no outro dia e com 2 meses e 15 dias mais ou menos eu já estava tocando na igreja. E para mim é muito gratificante. O curso, que foi um divisor de águas na minha vida. Além do curso ser incrível, a plataforma ser maravilhosa e muito fácil de mexer, o professor, ele sempre dá a mentoria, através do WhatsApp, Instagram, ele sempre responde a gente, todas as nossas dúvidas, todas as dúvidas que eu tive, ele sempre respondeu, e que nós venhamos a tocar para a glória de Deus, que nós venhamos a usar essa ferramenta para adorar o Senhor de todo o nosso coração.